Vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Oremos. Pai, nós te agradecemos, porque não por uma religião, mas por causa da fé que nós temos em Jesus, nós podemos estar conectados contigo. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor venha nos revelar Jesus, que o Senhor venha nos revelar a tua palavra, pois o próprio Senhor Jesus disse que ninguém poderia chegar até ele se o Pai não o levasse. E por causa dessa fé que nós temos na ressurreição do nosso Senhor Jesus, na sua morte e na sua intercessão contínua por nós, nós clamamos nessa hora. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para que nós possamos nos converter nos nossos corações, e tudo aquilo que não é teu, que nós aprendemos de errado, de acordo com a religião, de acordo com o que nós achamos, que venha cair por terra, que nós venhamos levar nossa mente cativa a Cristo, e o Senhor venha continuar operando o mesmo Evangelho, as mesmas boas novas nas nossas vidas, e na vida daqueles que nós vamos falar, no nome de Jesus. Que todo mal caia, em nome de Jesus. Amém. Versículo 2, é o versículo de hoje. Até o dia em que foi elevado às alturas. A primeira parte só do versículo 2. Até o dia que Jesus foi elevado às alturas. Nossa segunda mensagem, se você quer ouvir as outras, nós temos disponível na internet, no canal Evangelho Vivo. Se você não consegue acessar, é só me mandar um WhatsApp, eu mando para você o link. A nossa segunda mensagem é a nossa inspiração. É a terceira mensagem, mas a segunda englobando esses 7 princípios. A nossa inspiração, escreve aí, qual que é a nossa inspiração? Escreve Jesus Cristo. A gente falou semana passada que Jesus Cristo é o nosso modelo, o nosso exemplo. Mas nessa noite eu gostaria de falar com você sobre algo que talvez a religião tenha deixado no século. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo evangélicos, protestantes, metodistas, mesmo estando desde pequeno na igreja, por causa da religião, muitas das vezes a religião vai esfriar e vai impedir com que a fé verdadeira, que é baseada na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, funcione da maneira correta. Você e eu não precisamos ter uma super fé, uma grande fé. Nós não precisamos ter uma fé do tamanho de uma árvore. Nós precisamos apenas ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E uma fé que é baseada no conhecimento daquilo que foi revelado a nós pelo Espírito Santo. E se isso foi revelado a nós pelo Espírito Santo, se aquilo nós temos direito, eu não preciso ter nenhuma fé sobrenatural. Eu não preciso andar ajoelhado durante 10.000 quilômetros para que aconteça algo. Eu não preciso orar o dia inteiro até morrer. Eu não preciso ficar 40 dias jejuando. Não. É fé. Amém? O justo viverá pela fé. Então, eu quero enfatizar hoje com você a humanidade de Jesus. A Bíblia diz que ele não deixou como orgulho ele ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo para se tornar um homem como eu e você, um ser humano como eu e você, e para ser tentado em todas as coisas. Mas sobre todas as tentações, ele não pecou, ele venceu, e ele fez a vontade do Pai até o fim.
E aí ele venceu. Tanto é que ele venceu, que depois que ele morreu, ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, depois de 40 dias ele foi elevado aos céus. Tudo isso mostra a aprovação de Deus na vida de Jesus. Não de Jesus, preste atenção, como Deus. Porque como Deus, quando ele se tornou um ser humano como eu e você, ele abriu mão do poder de Deus. Ele se tornou um ser humano como eu e você. Ele só pode começar o seu ministério depois que ele foi batizado no Espírito. Mas tudo que ele fez como um ser humano. E ele conseguiu mostrar para nós o que? Preste atenção. A religião desvaloriza a carne. E eu aqui não estou dizendo que a carne, que da carne a gente pode aproveitar algo bom. A carne no sentido de pecado. Mas a carne no sentido de ser humano é aquilo que Deus fez de melhor. Não há nada com que Deus tenha feito que tenha sido a sua imagem, a sua semelhança. Nem os anjos. Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando Jesus vence tudo e é elevado aos céus, meu irmão, minha irmã, ele mostra para nós que nós podemos dar certo. Ele mostra para nós que nós podemos ser a imagem de Deus. Ele mostra para nós que nós podemos fazer a vontade do Pai. Ele mostra para nós que nós podemos ser tentados, mas não precisamos pecar. Ele mostra para nós que nós podemos viver o sobrenatural, viver uma vida de milagres, porque Ele viveu. Nós podemos também. Amém? E por isso Ele é a nossa inspiração. É aquele que a gente olha e fala assim, puxa, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, mas muito mais que isso, Ele me inspira a ser um ser humano melhor. Melhor porque agora eu recebi Ele pela fé, e ser aqueles que o receberam, Jesus, pela fé, se tornaram filhos de Deus. Então você é um filho de Deus. Hoje Deus olha para você e Ele fala, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é minha filha amada em quem me comprazo, porque Ele vê Jesus em nós. Amém? E por isso, nós podemos continuar aquilo que Jesus começou. Porque Jesus, preste atenção, não está mais aqui na terra. O seu ministério aqui na terra, como ser humano, acabou. Depois que ele foi elevado às alturas, terminou. A Bíblia diz em Hebreus que ele se assentou. Assim como você está sentado aí, ele se assentou no reino de glória, se assentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado. E agora, quem tem que fazer sou eu e você. Então, por favor, levante. Levante, por favor. Porque quem tem que estar sentado é Jesus. Nós temos que estar de pé. Nós temos que estar prontos. Você está pronto para continuar o ministério que Jesus começou? Você pode. Você não precisa fazer um curso de teologia. Você não precisa ser pastor. Você precisa ter fé. Fé em Jesus Cristo. Fé naquilo que Ele fez. Para que você entenda que não é para você viver sentado. A religião diz, fique sentado. Vou ficar cheio do Espírito Santo para quê? Para ficar sentado? Não. Você vai ficar cheio do Espírito Santo para continuar aquilo que Jesus começou. E você vai ser Jesus aonde você for. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em você, as pessoas vão ver Jesus quando elas olharem para você. Elas vão ouvir Jesus quando você falar. Mas você só fala de coisa ruim. Você só fala mal dos outros. Nós só acusamos. Onde está o amor? É porque está faltando Jesus. A religião tem nos matado. A religião tem feito a gente olhar para o lado ruim das coisas. Mas agora Deus, Ele derrama no nosso coração o mesmo amor que Jesus tinha. Jesus olhava para as multidões. A Bíblia diz que ele tinha compaixão. A palavra no grego ali é um mover muito grande nas entranhas dele, que fazia, puxa, tem compaixão desse povo, vamos dar alguma coisa para eles comerem, porque se eles forem embora eles vão morrer.
E lá na frente Jesus vai falar assim: vocês só ficaram comigo e foram atrás de mim porque vocês comeram e se satisfazer, vocês ficaram satisfeitos. Mas mesmo assim ele não deixou de alimentar aquela multidão até que todos ficassem satisfeitos. Não se esqueça, Jesus está sentado, você tem que ficar de pé, mas pode sentar. Fisicamente você pode sentar, mas você tem que entender, nós temos que entender que agora Jesus está lá. Amém? Amém. Jesus está no céu. Amém? E Ele é aquele que nos conecta com Deus. Você tem que decorar esses 4 versículos. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João 14,6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Romanos 8,34, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. 1 João 2,1, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Existe algo que nos conecta com Deus, e como você tem ouvido nas mensagens, não é a religião. A religião nos afasta de Deus. A religião é uma tentativa frustrada de nós merecermos a Deus. Mas eu e você não podemos merecer a Deus, porque todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas nós temos uma senha que nos conecta com o Wi-Fi de Deus, que é Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo conecta com Deus, que está sobre toda a terra, com o Espírito Santo. E aí a gente consegue se conectar com o Pai, com o Filho, com o Espírito. E consegue ter o potencial agora para ser, presta atenção, um link. Você não clica no link lá na internet? Você não compartilha algo quando você vê? Sim ou não? Sim. Então, agora Deus vai compartilhar ele através de você. Você vai ser Deus, né? Para as pessoas, não para ser adorado, no sentido de você vai revelar a Deus para as pessoas, porque elas não vão abrir a Bíblia, elas não vão falar que precisam de Jesus, elas não vão cair em si, eles estão presos no pecado. Quem é escravo do pecado vai morrer no pecado, está cego, está surdo, não consegue entender. Mas você pode ser a pessoa que vai levar o mesmo evangelho que você lê na Bíblia, e o mesmo ministério que os apóstolos, que os discípulos continuaram, Deus vai levar através de você, pela fé que você tem em Jesus. Você não precisa ser super, você não precisa saber a Bíblia do começo ao fim, você precisa ter fé em Jesus. Amém? E saber que por causa da fé que eu e você temos nele, nós podemos continuar. Jesus falou assim, em verdade lhes digo, aquele que crê em mim, você crê em Jesus? Sim. Crê em Jesus? Sim. Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Aleluia. Quem falou isso? Jesus. A religião falou, não, acabou, parou nos apóstolos. Isso é religião, ok? É mentira do diabo usado pela religião. Mas o que Jesus disse? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. Amém. Você crê em Jesus? Amém. Então agora você pode continuar fazendo o que Jesus começou. Amém? Amém. E aí ele continua, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Por isso que a gente fala em nome de Jesus. Você fala em nome de Jesus, Jesus está continuando. Se Jesus está morto, acabaram os milagres. Se Jesus está vivo, continuam os milagres no nome dele. Quando a gente fala em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse ali naquele lugar. Em vez de ele poder estar num lugar que ele podia estar, agora ele pode estar, se nós estamos em 50 lugares, em 100 lugares, em 1000 lugares, em 1 milhão de lugares. Ele pode estar ao mesmo tempo através daqueles que creem. Amém? Em Marcos 16, 15 ao 18, ele vai dizer, olha, esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você foi batizado? Aqueles que creram e foram batizados serão salvos. Quem não crê será condenado.
ainda não fui batizado. Tudo bem, você crê, você será salvo. E você pode continuar. Se você crê, os sinais seguirão os que creem. Então o que nós precisamos entender? Entender que se nós não falarmos do Evangelho, nada vai acontecer. Se nós não falarmos de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai, nada vai acontecer. É que nós falamos de igreja, nós falamos dos problemas da igreja, nós falamos mal dos irmãos e das irmãs. Quem nunca falou mal da igreja e nunca falou mal de irmão e irmã, levanta a mão. Nós só falamos disso. É porque o diabo quer que a gente olhe para isso. Mas eu estou falando para você colocar seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que diz no livro de Hebreus: não tire os olhos dele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é baseada no sobrenatural, no menino que nasceu de uma mulher virgem, e que foi morto e que ressuscitou, e que não está mais na terra porque subiu aos céus. Que fé que é essa? É uma fé baseada em milagres. Então agora, eles ouviram isso de Jesus lá em Marcos 16, e daí diz no versículo 19, que Jesus foi elevado na frente deles, e foi recebido à direita de Deus. E aí no versículo 20 diz: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Meu irmão, você conhece o que está escrito em Jeremias 1,12? Por que eu estou falando para você? Porque à medida que a gente conhece, eu posso exercer meu direito. Você sabia que agora nessa greve que teve, eu estava ouvindo na CBN, que alguns postos limitavam combustível. Eu fiquei na fila 6h30, e aí quando chegou a minha vez, se o posto, alguns postos estavam falando, você pode pôr R$50, só pode pôr tanto, mas pelo PROCON, ninguém pode limitar o quanto que você pode pôr. É claro que você pode ter bom senso de entender, vamos ajudar todo mundo, mas se você for olhar na lei, se você falar, você tem que encher o tanque, porque no PROCON diz que você não pode limitar, fiquei 6h30 na fila, ele tem que encher o tanque. Isso é lei, porque você sabe a lei. Se você quer usar o bom senso, amém. Eu só estou te dizendo o que está na lei. Então o que a gente está descobrindo é o que está escrito. E o que está escrito lá em Jeremias 1,12? O Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Por que eles continuaram fazendo os sinais que Jesus começou? Porque eles continuaram falando as boas novas do Evangelho. Qual que é as boas novas do Evangelho? Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, Jesus está à direita de Deus, e Jesus quer salvar todos. Deus ama todos. Deus não quer condenar o mundo, mas quer salvar. É isso. É isso. Se nós anunciarmos isso, vai continuar. E aí, se eu orar por você, você vai ser curado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si o quê? O nosso pecado e a nossa... O que Ele levou na cruz? Só o pecado? As nossas doenças. Por isso que Jesus falou, os seus pecados estão perdoados, disse para aquele paralítico. E aí falaram que ele estava blasfemando, mas vocês sabem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Levanta aí, anda. Deus zela por fazer cumprir a sua palavra. Deus muda? Você acha que Deus muda? A minha esposa fala que eu mudo, que eu falo uma coisa uma hora uma coisa, outra hora outra. Nós somos seres humanos. Mas a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. E também diz sobre Jesus. Jesus, lá em Hebreus 13,8, Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Deus, Jesus, não muda. Se Ele não muda, se eu for e continuar anunciando a mesma palavra, o que vai acontecer? Os mesmos milagres. O mesmo poder para fazer com que um pecador chore, que nem aquela mulher que viu Jesus
com os pés sujos, chorou, lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos, quebrou um vaso de alabastro sobre Jesus, e aí Jesus falou: filha, seus pecados estão perdoados, a tua fé te... É o mesmo Jesus que salva o pecador do pecado. Então eu e você podemos ser a pior pessoa do mundo, mas se entrarmos aqui, ouvirmos a boa nova do Evangelho, eu vou ser salvo. Por isso, mulher, você pode ter esperança com o seu marido. Por isso, marido, você pode ter esperança com a sua mulher. Por isso, pai, mãe, você pode ter esperança com o seu filho. Não importa, mas ele é o pior. Mas a fé traz existência aquilo que não existe. E Jesus veio resgatar até o pior dos pecadores. Como diz o apóstolo Paulo, que ele se considerava o pior de todos os pecadores, porque ele perseguiu a igreja, porque ele foi serial killer da igreja. Amém? E se Deus salvou Paulo e transformou ele num apóstolo, tem alguém aqui pior que Paulo? Alguém aqui já matou alguém? Eu vou fechar os olhos. Alguém aqui já perseguiu um cristão? Não tem alguém pior aqui? Não tem. Então, se ele fez isso com ele pode fazer isso conosco. Por quê? Porque Jesus é a nossa inspiração. Jesus, ele conseguiu fazer isso como um ser humano. Todo o seu ministério ele fez como um ser humano. E o mesmo ministério que quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, puxa, olha que maravilhoso, sensacional. Se você ler Marcos, que é o menor de todos os evangelhos, é um evangelho escrito para os romanos, e é um evangelho, meu irmão, de ação. Marcos não ficou muito no blá blá blá, porque romano não gostava de ficar filosofando como os gregos, como foi escrito o evangelho de Lucas, que é o maior de todos os evangelhos em número de páginas, porque ele tem que descrever as coisas muito bonitinho, porque é para os gregos. Mas Marcos não, é ação, é aquele filme que você assiste na TV do Stallone, do Schwarzenegger, quem mais? Do Van Diesel. A minha esposa, outro dia a gente assistiu um filme, tinha o Van Diesel, falou: ele só faz filme assim, só pancadaria, só isso que faz. Então o evangelho de Marcos é ação, e Jesus fazendo e fazendo. Por isso que Jesus começou a fazer, ensinar, e depois foi levado às alturas. Tudo que ele fez como um ser humano, porque ele agradou a Deus, porque ele ouviu a voz de Deus. E se você ouvir a voz de Deus nessa noite, e se você crer naquilo que Deus está falando, você vai continuar. Nós vamos continuar, porque é a fé. Amém? Nós podemos viver, nós podemos experimentar isso. Amém? E por isso que em Atos eles continuam. Por que Atos dos Apóstolos vai mostrar não só apóstolos fazendo? Começa com Pedro e João, mas depois passa para os diáconos da igreja, para Filipe, para Estevão, para Ananias. Por que eles continuaram? Por que nós não podemos continuar? Porque eles entenderam que Deus agiu através da vida de Jesus. Jesus foi o modelo, o exemplo deles, e pode ser o nosso modelo, o nosso exemplo, a nossa inspiração de que Deus agora, como disse João, e a palavra se tornou carne. E nós vimos, ninguém conhecia Deus, mas nós vimos Deus. Nós vimos o unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Ninguém conhecia Deus, mas Jesus revelou a Deus na carne. E o que Deus está falando agora? Eu quero me revelar na carne através da sua vida. Eu quero revelar Jesus para as pessoas através da sua vida, porque talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ouvir. Quando nós falamos, quando nós vivemos com aquilo que nós transmitimos para as pessoas. Então, João 1,16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. O que faz a fé em Cristo mais do que uma simples religião? Repense as palavras de Jesus até o dia que ele foi recebido nos céus. Por que precisamos focar em Jesus? Porque Jesus foi o único que nos mostrou a Deus. Como que ele nos mostrou Deus? Na carne, como ser humano, que agradou o Pai, que fez a vontade do Pai. Ele ia
E ele falava assim: ó, eu não te condeno. Era alguém que tinha misericórdia, mas que também não estava junto do pecado. Também disse assim: vai, não peques mais. Ele curou um homem que ficou, se não me engano, 38 anos ali no tanque de Betseba. Depois o homem vai se encontrar e Jesus alerta ele: olha, cuidado, não volte a pecar, para que não te suceda algo pior. Então ele curava, ele revelava o amor de Deus, ele perdoava pecados, ele sarava as vidas, mas ele também não aliviava, porque Deus é amor e Deus é justo. Amém? E assim Jesus revelou Deus para nós, um Deus de amor, um Deus que quer salvar, um Deus que quer curar, um Deus que quer libertar, que vai na casa de Zaqueu e considera aquele que era considerado talvez o pior de todas as pessoas. Talvez eu e você seja chamado para ir na casa de um político nos dias de hoje, que é considerado o pior tipo de pessoa, que não há salvação. E se ele se arrepender, eu creio que ele pode ser salvo. O problema é que eles não se arrependem e não confessam. Mas se eles fizerem como Zaqueu, confessarem que estão errados, que fizeram errado, e devolverem aquilo que eles roubaram, Deus pode salvá-los. Amém? E talvez seja eu e você que vamos lá na casa deles. E Jesus não pregou para Zaqueu. Ele só foi lá. Ele só comeu com ele. Estava lá na casa dele. E só a nossa presença, cheio de graça, cheio de amor, cheio de compaixão, transforma as pessoas, porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Então, meu irmão, preste atenção. Olha o que a Bíblia diz em Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jesus, olha só, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, porque Jesus ressuscitou e foi à direita do Pai, ele falou: vou enviar sobre vocês, sobre a carne, o quê? O que eu vou enviar sobre toda a carne? O Espírito Santo. Você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. E se nós recebemos o Espírito Santo, agora Deus não habita nesse prédio, ele habita em nós. E ele não só habita em nós, ele se revela ao mundo através de nós. E é assim que ele anda novamente no meio da nossa geração, através de mim e de você. A religião cristã, e todos nós pensamos: não, Deus só vai habitar em mim, viver em mim e agir através da minha vida se eu for um homem de muita oração, se eu for uma mulher de muita oração, se eu fizer muito jejum, se eu for muito santo. E aí Deus vai fazer muito milagre na minha vida, pela minha vida. Mas não é isso que a Bíblia diz. Agora Cristo vive em nós pela fé. E pela fé nós podemos continuar vivendo, nós podemos continuar manifestando a Cristo. As multidões falaram para Jesus: Jesus, então, o que você quer que a gente faça? E aí Jesus respondeu, em João 6, 28 e 29. Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Você creu naquele que Deus enviou? Jesus é a nossa inspiração. Jesus mostra que dá para vencer o pecado. Jesus mostra que dá para viver com Deus. Jesus mostra para nós que dá para viver entre os pecadores e ser luz. E ainda revelarmos o amor e o perdão de Deus. É o que Jesus mostra para nós. E é o que nós podemos fazer. Porque Ele mora em nós. Você não precisa sentir nada. Todas as vezes que Deus operou na minha vida, em relação à cura, eu não senti nada. As pessoas oraram por mim, eu não senti nada. Quando as pessoas vêm me pedir alguma coisa para que eu ore, a maioria das vezes, eu creio que quase 100%, eu não sinto nada quando eu oro pelas pessoas. Mas o irmão veio até mim esses dias, e veio falar assim: olha, eu tenho bronquite. E eu falei para ele: olha,
eu tinha bronquite, eu nadava por causa da bronquite. Mas o mesmo Deus que me curou da bronquite vai te curar da bronquite agora. Você crê? Creio. Orei por ele. E ele falou para mim que eu não tenho mais bronquite. Eu não senti nada. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa, mas acho que ele também não sentiu. Porque é fé. Fé não é baseada em sentimento. Se a nossa fé é baseada em sentimento, o dia que você estiver feliz, você crê em Deus. O dia que você estiver triste, você vai blasfemar o nome de Deus. Vai jogar tudo a culpa nele. Por quê? Isso não é fé, isso é sentimento. Sentimentalismo. Um dia eu amo Jesus, no outro dia crucificam. Isso é multidão. Você não é multidão. Você é um discípulo, uma discípula. Amém? E por isso que Jesus, quando ele vai se manifestar na carne, ele vai trazer para nós a mensagem do Evangelho. Em Marcos 1, 14, 15, como eu te falei, Marcos não gosta muito de blá blá blá, gosta de ação. Ele vai dizer assim, quando Jesus começou o seu ministério, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O que ele foi pregando? Ele foi pregando o judaísmo. Jesus foi para a Galileia pregando o quê? O reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Deus criou o mundo, Deus é o dono do mundo, Deus tem o direito de reinar do mundo, Deus tem vontade de reinar nesse mundo através dos seus filhos, que somos nós, e Deus nos colocou aqui para que nós fôssemos cooperadores dele, porque Deus não vai agir na vida das pessoas se não for através de nós. Jesus não vai descer lá na sua casa e aparecer para sua esposa, para o seu marido. Jesus não vai entrar no nosso bairro, na nossa cidade e pregar para as pessoas se converterem com uma auréola na cabeça. Jesus não vai ir pelos estados do nosso país pregando para as pessoas se converterem. E a gente ora: Deus, move-se no meu país, move-se, salva. Ele vai dizer assim: tudo bem, boa oração, boa. Né? Eu lembro aquele filme do Todo-Poderoso, né? Quando ele fez a oração de todo o coração, e aí o Morgan Freeman, que fez o autor de Deus, o papel de Deus, falou good, né? Bom, quando ele fez a oração do coração. Boa a sua oração. Talvez Deus fala: boa, você quer salvar todo mundo? Muito boa. Mas você não viu o que está escrito? Vá e pregue o Evangelho. Porque se você não falar, eles não vão crer. Se eles não ouvirem, eles não vão ser salvos. Eu só estou aqui porque um dia alguém teve a coragem de fazer uma oração pela minha mãe, de falar o Evangelho para o meu pai, que só dormia. Mas essa pessoa não desistiu, e por isso que nós não podemos desistir das pessoas e condená-las. Elas estão mortas, elas não conseguem entender. Mas um milagre aconteceu na vida da minha família, na vida da minha mãe, e por isso eu estou aqui. É o mesmo Jesus, e você precisa ter fé para levar esse nome. Amém? Amém. Como que Jesus pregou o Evangelho? Como que ele pregou? O Evangelho para ouvir, mas um Evangelho para viver. Ele ia, ele fazia e ele ensinava. Não era só blá blá blá, tinha autoridade. E é esse o Evangelho que nós temos que pregar. É um Evangelho que tem autoridade. É um Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. Aí ele disse: o tempo está cumprido. No Antigo Testamento os homens buscavam a Deus, mas Deus não podia habitar neles. Até mesmo em Moisés, Deus não habitava em Moisés, Deus não habitava em Davi. E Deus só pôde habitar dentro de nós porque pelo que Jesus fez. Amém? A profecia de Ezequiel 36, 26 e 27, dele vir tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, e colocar dentro de nós o seu espírito,
foi cumprida. E agora nós temos que nos arrepender. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se da sua forma de viver. Arrependam-se da sua moda de pensar. Arrependam-se da sua religião de tentar agradar a Deus. E creiam no Evangelho. Creiam que Jesus já fez tudo por nós. Olha só, 1 Pedro 2,24 diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele foram sarados. Vocês foram sarados. É um evangelho que já está feito. Já está feito. Você não precisa de um grande sinal. Você não precisa ver uma luz. Você não precisa que Jesus apareça para você. Não, Jesus, eu vou pregar se o Senhor aparecer para mim. Não, Jesus, eu vou orar se o Senhor tocar no meu coração. Eu e você não precisamos disso. Se tocar, amém. Se aparecer, glória a Deus. Mas a nossa fé não é baseada nisso. É baseada nas Escrituras. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo metodista, que zela pela palavra. E por isso que o pastor tem que estudar tanto para ser pastor, para pregar a palavra. E a não ser que alguém me mostre na palavra que o ministério parou, o evangelho parou, não é o mesmo, aí eu paro de falar sobre isso. Mas é o mesmo. É o mesmo evangelho. Amém? E por isso eu quero orar com você. Amém? Jesus é a nossa inspiração. Ele valorizou o ser humano se tornando um. E vencendo o diabo. Vencendo o pecado. Vencendo o mundo. Sem dinheiro, sem um tostão no bolso. Ok? O evangelho que está sendo pregado é o evangelho de dinheiro no bolso. Não é isso que é o evangelho. Eu quero orar com você. Para que você creia no que eu estou te dizendo, meu irmão. Se nós não morrermos por esse evangelho, as pessoas vão morrer sem Jesus lá fora. E o evangelho vai se esfriar e talvez termine no nosso país. E fique só em estatística de cristãos. Que nem a Europa tem não sei quantos milhões de cristãos. Tanto cristão lá. Que estão fechando as igrejas. O primeiro-ministro da Espanha hoje é ateu. Os homens não querem mais viver com as mulheres. As mulheres não querem viver mais com os homens. Os casais que são homem e mulher não querem ter mais filhos. O prefeito da cidade de Londres, onde John Wesley habitava, hoje é um dos... Porque o evangelho morreu. Ficou só religião. Se ficar só religião, a gente tem um credo maravilhoso, a gente tem livro de normas maravilhoso, livro de ritual, mas não é isso. Nós temos para nos organizar, mas isso não pode ser essência. Isso é só um modelo para nos organizar, mas não é isso que é a nossa fé. E se não for a minha, é a sua fé. O evangelho vai morrer. Mas Jesus é a nossa inspiração. Amém? E por isso eu quero convidar aqui para frente aqueles que querem deixar a religião morrer e Cristo viver dentro do seu coração. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você já ouviu talvez tantas vezes uma palavra. Precisa fazer algo, precisa orar por alguém, tem que ser o pastor. Tem que ser aquele pastor da TV, porque ele é o santo, super ungido. Todos recebemos a mesma unção de Cristo. Foi isso que o apóstolo João disse. Vocês todos têm a unção de Cristo. Não precisem que ninguém ensine para vocês. A unção já ensina todas as coisas. É a mesma unção. A religião fala, a gente tem que colocar ídolos. E a fé faz. Ananias vai lá e ora por ele, porque ele está cego. E ele foi, orou, e não só foi batizado nas águas, mas também foi batizado no Espírito Santo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo através de um discípulo, Ananias, que nós nunca mais ouvimos falar na Bíblia, mas que todas as vidas que Paulo ganhou, Ananias estava ganhando. Então Ananias sempre ganhou uma a mais que Paulo. Amém?
Então eu quero convidar você a vir aqui na frente, se você quiser se prostrar diante de Deus. Eu quero orar com você, para que nós possamos nos converter da religião para Deus. E cremos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. E que Jesus é aquele que valoriza nós como seres humanos para continuar demonstrando Deus nessa terra. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite nós estamos aqui. E nós queremos nos converter da religião para Ti. Nós queremos nos converter, ó Deus, dos nossos achismos, daquilo que tem nos sufocado e matado a religião, e tem matado a fé em Ti por causa da religião, e tem nos feito ser mais do mundo, e demonstrar mais ódio, e mais condenação e julgamento para as pessoas e para o mundo do que amor, do que misericórdia, do que as boas novas do Evangelho que nós deveríamos anunciar. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, pedimos perdão, pedimos, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, vem nos revelar a Tua palavra, vem nos trazer novamente ao Pai, ó Deus, em nossos corações, o ardor pela Tua palavra, por anunciar a Tua palavra, como diziam os primeiros metodistas, que deveríamos estar prontos para pregar ou para morrer. Vem acender a chama no nosso coração, vem ter misericórdia de nós, e vem nos fazer, ó Deus, luz e sal dessa terra. É o que nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor, e queira aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? Todos já são salvos. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus, ou que tenha se desviado do caminho dele, e queira receber esse Jesus maravilhoso no seu coração? O que é receber Jesus? Olha, é confessar com a boca e crer com o coração que um dia Ele morreu por nós, mas que Ele ressuscitou, e que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Alguém? Não? Amém. Eu quero orar por você, você que está doente. Eu quero que você coloque a mão onde você está doente. É o mesmo Jesus. Se Jesus está morto, Ele não vai poder te curar. Você acha que Jesus quer te curar? Sim ou não? Sim. Sim. Ele já pagou. Não é para você continuar sofrendo, já está pago. Se já está pago, você não precisa continuar sofrendo. Então eu quero orar por você, você que tem uma enfermidade. Eu quero orar por você também. Tem algo que está te tentando na sua vida, tem algum pecado, tem algo que está te prendendo. Talvez seja um vício, talvez seja algo que você fale sempre, que você faz sempre. Eu quero orar por você. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, é o que o apóstolo Paulo diz, está dentro de nós, e que vai te libertar, te salvar, te curar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu oro junto com cada irmã e cada irmão aqui, e declaro que toda dor de cabeça, todo problema na coluna, todo problema no estômago, ó Deus, todo problema, ó Deus, no sangue, ó Deus, todo problema no cérebro, todo mal, toda enfermidade, todo vício, toda mentira de Satanás, todo mal da religião, tudo aquilo que tem feito mal sobre os nossos irmãos, sobre as nossas irmãs, que cai por terra agora, em nome de Jesus, eu declaro mal, enfermidade, espírito maligno, sai agora em nome de Jesus. Todo mal físico também sai agora em nome de Jesus. E eu oro em concordância com a Tua palavra que diz: orarão pelos enfermos e serão curados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tem que crer. Amém? Você crê, você recebeu. Amém? Você não precisa sentir, você vai e você crê. Eu criei e fui curado. Você tem que ir e declarar: já estou curado. Amém? Para a glória de Deus Pai. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.